Bom dia, pessoal. Eu estou passando aqui, pessoal, para tirar umas dúvidas, né, com relação ao experimento que o professor Moacir aí montou, né, utilizando um pêndulo que ele construiu. Tá aqui o pêndulo. Ele fez esse pêndulo de uma maneira bastante simples. Pegou uma garrafazinha aí de um refrigerante, cortou aqui, fez um furinho aqui embaixo e aqui dentro ele colocou uma tinta. E o que ele fez? Ele colocou esse pêndulo então para oscilar e colocou uma cartolina embaixo aqui, um papel, uma cartolina embaixo aqui do pêndulo. Aí o que ele foi fazendo? Quando ele olhou, né, olhava de cima, ele verificava que o pêndulo fazia esse movimento aqui, traçava uma linha, né, muito próxima de uma reta aí. Aí o que o professor fez? Ele pegou e a cartolina, ele foi puxando a cartolina. E aí apareceu uma curva muito importante, muito interessante, né, da matemática, que é a senoide. Tá bom? Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar de onde é que vem essa senoide. Por que apareceu essa senoide no experimento do professor Moacir? Vamos dar uma revisão aí no experimento dele? Assistam aí o videozinho. Ok, pessoal? Viram o vídeo? Então vocês perceberam aí que interessante? Né? Como é que apareceu essa senoide? Vamos analisar isso então? Bom, pessoal, para isso eu fiz o seguinte. Eu fiz aqui já no quadro o desenho do pêndulo. Aqui o desenho do pêndulo. Essa bolinha aqui vai ser nossa garrafa. O professor lá, Moacir, ele amarrou o seu pêndulo no teto lá, beleza? Com esse material aqui, com essa tirazinha aqui de um comprimento L, e colocou ele para oscilar. Então isso aqui é um modelozinho, é um modelo do experimento do professor aí, Moacir. Vamos analisar então, pessoal, o que está acontecendo aqui? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é o quanto, novamente, a questão da matemática, pessoal. Isso aqui é física. Vocês vão ver a matemática que está por trás disso aqui. Vocês modelam os movimentos uniforme e uniformemente variado por meio das funções quadráticas. Eu peguei e da função do primeiro grau, eu peguei esse movimento aqui pendular, porque justamente ele vai nos mostrar uma aplicação interessante aí das funções trigonométricas. Então vamos ver aqui, meus caros, ó. Aqui nós temos então o modelo aqui, eu fiz esse modelozinho aqui no quadro para a gente enxergar melhor as forças que estão atuando aqui no nosso pêndulo. Então olha bem, pessoal, eu amarrei o pêndulo, claro que nós vamos ter aqui uma força chamada tração, que é a força exercida aqui pelo fio, tá, de comprimento L. Além dessa força tração, vou chamar de T, nós temos também a força peso, né, pessoal? A força peso. A força peso, ela é direcionada aqui para baixo, né? Tá aqui a força peso. Então essas são as forças, pessoal, que estão
estão atuando em nosso pêndulo. É a força peso, que é a massa vezes a gravidade, e a tração aqui exercida pelo fio. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu quero achar a força resultante que está sendo aplicada aqui na bolinha, beleza? Então, no nosso caso lá, na nossa garrafa. O que eu vou fazer? Ó, eu vou construir um eixo aqui, onde o eixo X, ele vai ser uma tangente ao movimento da bolinha. Então aqui eu vou construir essa tangente, né? Você vê que a bolinha ela faz esse movimento, né, pessoal? A bolinha ela vai fazer esse movimento, ó. Eu solto a bolinha, no caso lá eu soltei a garrafa, ela estava aqui com velocidade zero. Quando eu solto a bolinha, ela faz esse movimento, atinge a velocidade máxima aqui, depois ela sobe, a velocidade se anula novamente e aí ela retorna, ela vai ficar nesse movimento oscilatório aqui, beleza? E aqui também vou fazer um eixo, que eu vou chamar de Y aí, ok? Então, pessoal, olha bem, ó, que interessante. Olha bem que interessante. Se esse ângulo aqui é alfa, é o ângulo que o barbante, a tira lá que o professor amarrou aí, a garrafa, faz com essa vertical perpendicular ao teto, tá? Com esse eixo vertical aqui perpendicular ao teto, faz um certo ângulo alfa. Se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui também, pessoal, né? Ele vai ser alfa. Isso é fácil da gente ver pelo Teorema de Tales. Vocês lembram do Teorema de Tales? A gente vê claramente aqui, pessoal, que esse ângulo aqui é alfa, aplicando o Teorema de Tales. Você tem duas retas paralelas aqui. Duas retas paralelas. Se você tiver uma outra reta cortando essas duas retas paralelas determinam ângulos congruentes aí. Beleza? Bacana? Bom, pessoal, é pelo Teorema de Tales, né? Fácil a gente ver isso aí. Então, olha bem, pessoal, o que eu quero fazer agora? Vamos pegar agora essa força-peso e vamos decompor essa força-peso. Se vocês verificarem aqui, ó, isso é fácil de fazer. Então, como é que a gente decompõe essa força-peso? A gente calcula as projeções delas, calcula a projeção dessa força-peso no eixo Y e no eixo X. Então, olha bem aqui, ó. Quem é a projeção da força-peso, que é a massa vezes a gravidade? Você vê que a força-peso ela sempre está direcionada para baixo, né, pessoal? Em qualquer posição que a bolinha vai estar aqui, essa força sempre vai estar direcionada para baixo aí, ok? Então, olha bem que interessante, ó. Como é que a gente decompõe essa força? Qual é a projeção dela aqui nesse eixo Y? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu construo um triângulo retângulo, né, pessoal? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse pedaço aqui, pessoal, lembra lá da trigonometria básica, pessoal? Né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Quem é esse lado aqui? Esse lado aqui nada mais é do que P vezes o cosseno de θ. Por que isso, professor? Ó, quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é esse pedaço aqui, dividido pela hipotenusa. Que a hipotenusa é P. Beleza? Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Se eu chamar isso aqui de Y', daqui eu tiro que Y' é P vezes o cosseno de alfa. Beleza, meus caros? Então, esse pedaço aqui, ó, é P vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá bom? Então, vai ser essa projeção aqui. Vai ser essa projeção aqui da força-peso, da direção aqui
da tração. E quem é a projeção agora, pessoal, da força-peso no eixo X? Quem será? Ó, vamos calcular aqui a projeção também. Ok, pessoal? Então, olha bem, ó. Esse pedaço aqui, ó, essa sombra, né, essa projeção desse lado aqui no eixo X, no eixo X, nada mais é do que o seno. Não é isso, meus caros? Vocês conseguem observar isso? Então vamos ver aqui, ó. Quem é o seno de alfa? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Esse pedaço aqui. Vamos chamar ele de x'. X'. Então vai ser x' dividido por hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o P. Então daqui eu tiro também, ó, que o meu x' vai ser igual a P vezes o seno do ângulo alfa. Ok? Então, isso aqui, pessoal, ó, é a força-peso vezes o seno do ângulo alfa. Beleza, meus caros? Interessantíssimo. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo. Então tá aí, meus caros. Isso aqui a gente faz muito aí. Essa decomposição de força, a gente faz isso para aplicar, né? Depois, a segunda lei de Newton, cálculo da força resultante, a gente sempre, né, usa essa técnica aqui, decompor as forças no eixo ortogonal. Novamente nós temos aqui, né, pessoal, o plano cartesiano, ok? Então vamos ver aqui agora, pessoal, olha bem interessante. Você vê que essa força P cosseno de θ com atração, elas vão se anular, né, pessoal? Elas se anulam aqui, ó. Por quê? Por quê, professor? Porque a minha fita aqui, pessoal, ela não tem esse movimento aqui, a minha fita, ela não é um elástico, cara. Ela não estica. Tá certo? Ela não estica. Então, o que que acontece? Eu não tenho movimento nesse sentido, tá bom? Meu movimento é só assim. Então não tem movimento nenhum. Então a tração e essa força aqui, ó, P cosseno de alfa, elas se anulam, elas são iguais aí. Então o que vai me sobrar só é essa projeção aqui, ó, da força peso, que é P seno de alfa. P seno de alfa. Então a única força que está atuando aqui, pessoal, na bolinha aqui, é essa força P seno de alfa. Então ela vai ser a nossa força, né, resultante. É a única força que está atuando. Beleza? É a minha P seno de alfa. Então minha força resultante é P seno de alfa, onde o P é o peso. P seno de alfa. O peso era dado pelo produto da massa vezes a gravidade vezes o seno de alfa. Perfeito, meus caros? Facinho, né, de entender isso. Bom, o X, pessoal. Qual é o valor do X aqui, ó? Bom, pessoal, e como é que eu calcularia aqui, né, o deslocamento da posição de equilíbrio? O X aqui, ó. Como é que a gente calcularia esse X? Então, olha bem, ó. O seno do ângulo alfa, pessoal. O seno do ângulo alfa ali, ó. O que é o seno do ângulo alfa? Vai ser o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa nesse caso aqui? Vai ser o L, beleza? E o cateto oposto, né, vai ser o X aqui, ó. Ok? Então, olha bem, ó, o seno do ângulo alfa, seno desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto a alfa, que vai ser essa direção X aqui, né? Vai ser o X, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é o comprimento do fio L. Ok? Então daqui eu tiro, ó, que o X vai ser igual a L vezes o seno do ângulo alfa. Então olha bem, pessoal, aqueles deslocamentos que nós vimos lá, né, no experimento do professor Moassa, é uma propagação
é uma função seno, né? O gráfico desse deslocamento, a trajetória desse deslocamento é o gráfico da função seno multiplicado por esse comprimento aí do fio. Então nós temos a função seno de alfa. Eu já fiz, né, uma vez aí, vocês têm uma videoaula minha aí, em que eu falo sobre a função seno. Então a função seno, essa função aqui, deixa eu fazer rapidinho aqui o gráfico dela. Então a função seno é assim, 0, vou marcar uns pontos aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, menos π sobre 2, ela variando aqui entre 1 e menos 1, ok? 1 e menos 1. Então a função seno, ela faz assim, né? Seno de 0 a 0, seno de π sobre 2 é 1, o gráfico dela é esse aqui, ó. Seno de 180 é menos 1, seno de 270 é 0 e o seno de 360 é 1. Ok? Deixa eu só fazer o gráfico dela aqui. Já fiz isso aqui para você. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, claro, né? Se o seno de π sobre 2 é 1, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. E aí você tem um gráfico, então, da função seno. Eu já fiz esse gráfico para vocês. Está aqui o gráfico da função seno, ele é assim, né? Ó. Ok, pessoal? Então aqui, ó, em uma aula passada aí, eu já tinha feito, né, para vocês o gráfico da função seno. Então tá aqui o gráfico da função seno, que é justamente o gráfico que o professor Moacir obteve lá no experimento dele. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Muito interessante isso. Então você está vendo aí, cara, que não se faz física sem matemática, né, pessoal? O físico utiliza a matemática aí como ferramenta para interpretar a natureza. E esse é um exemplo que eu quis mostrar para vocês através daquele experimento, onde aparece a função seno, movimento pendular. Movimento pendular. Bacana. Valeu então. Depois eu vou fazer, sempre possível, eu vou fazendo aqui. Já falei até da relatividade, né, pessoal? Mostrei aí como é que o Einstein fez uma teoria de gravitação apoiada toda na matemática, usando como ferramenta a matemática. Beleza? Isso é só uma das aplicações aí. Você tem a questão dos movimentos, o eletromagnetismo, né? Tudo é a matemática. O que está por trás é a matemática aí. Então, meus caros, valeu, um abraço.